Segunda Reis 19, 14 a 19. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras. Lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Podeis assentar. O Deus que ouve as orações ou as súplicas do seu povo. Querida igreja, querido povo de Deus, em todo o Brasil, em todo lugar, precisamos saber que Deus ouve e atende às orações do seu povo. Esta é a festa, é a alegria, é a bem-aventurança do povo crente. Nós não temos um Deus mudo, nós temos um Deus que fala. Nós não temos um Deus surdo, nós temos um Deus que ouve, um Deus que para ele não tem distâncias. Daqui até na saída da igreja, a minha voz já vai começando a ficar limitada para quem estiver lá. Mas para Deus não há essa limitação, coisa alguma. Enquanto Ele está no céu e nós aqui, Ele está ouvindo como se estivesse à nossa frente. E assim, queridos irmãos, essas promessas cobrem a igreja. Para que entendamos essa verdade de uma forma prática, temos esse acontecimento marcante. Nos dias do rei Ezequias, o que estava acontecendo? O rei Senaqueribe, rei da Assíria, estava dominando o mundo. Eles eram bárbaros, eles entravam, a guerra era esporte deles, era o modo de vida deles. Eles já tinham tomado o reino do norte e agora eles ousavam tomar o reino do sul, invadir Jerusalém, tomar a cidade, escravizar o povo. Mas tinha ali Ezequias, um homem de Deus, e nós precisamos tomar esta oração de Ezequias, para que nós, o povo de Deus, saibamos que é assim também que nós devemos fazer nesses dias tão maus. Nós vemos tão pouca gente chegando ao culto de oração, irmãos. Mas não há outro meio. Ou nós creiamos no Deus que ouve as orações, ou nós não teremos nada. Se nós não nos ajuntarmos para a oração, nós não teremos resposta coisa nenhuma. Deus atende às orações. Você está querendo a salvação da sua família? Se você não orar, não tem resposta. Se você não ajuntar com o povo de Deus para isso, não tem. Nós estamos querendo o bem do nosso povo, então tem que orar. Senaqueribe aqui representa o diabo. É o símbolo do diabo em atuação contra a igreja.
contra o povo de Deus. Então, queridos irmãos, a oração de Ezequias é a oração de um crente humilde. Quem não se humilha não ora. Quem é orgulhoso não ora. Depende de si para viver. Sua vontade está em pé. A vontade de Deus é coisa secundária. Nós não cremos no Deus que ouve as súplicas do seu povo. Se não houver isso, irmãos, podemos fazer o que quisermos. Teremos festa, teremos muito riso, muita brincadeira. Seremos tal como um clube, mas não um povo que ora. O que ocorreu no reinado de Ezequias mostra essa verdade. O rei Senaqueribe já tinha mandado aviso para Ezequias, para ele ceder. Abre as portas do portão da entrada de Jerusalém. Nós vamos entrar. Ele foi com palavras bonitas. Desafiou o próprio Deus de Ezequias. Que ele é para intimidar um homem na liderança. Intimidar. Satanás é assim. Ele se disfarça bem, tentando intimidar o povo de Deus. Mas notem, irmãos, Ezequias sentiu de perto a força daquela nação, daquele exército, quando chegou para cercar, destruir e tomar Jerusalém. E quando Ezequias sentiu-se completamente incapaz de enfrentar esse poderoso exército, foi aí que Ezequias fez o quê? Ele foi lá no templo. Ele foi buscar Deus no santuário de Deus. E apliquemos isto em nossas vidas. Eu sei, irmãos, que o mesmo que eu fale todo domingo, toda quarta, se eu pregar todo domingo à noite sobre a necessidade de oração, ninguém aqui vai se mover. Porque nós não cremos. Nós estamos em dias em que tudo depende de nós. Eu tenho casa, tenho comida, tenho carro, tenho tudo à disposição. A vida é um conforto. Eu não quero sair dessa zona de conforto. E oração é sair da zona de conforto. E Ezequias saiu. A posição dele de rei, ele saiu. Ele não foi orgulhoso. Então, eu quero tomar a oração dele para ser como modelo para as nossas orações hoje perante Deus. E aqui temos na oração de Ezequias as características da oração que Deus ouve. Em primeiro lugar, quando ele vai ao Senhor em humildade e em completa dependência. Ezequias estava desamparado, irmãos. Ele não tinha forças. O exército dele, olhando do ponto de vista humano, o exército de Jerusalém não era capaz de vencer o exército da Assíria. Não tinha jeito. Ele estava desamparado. Por que eu vou fazer? Eles vão entrar aqui. Então, naquela angústia, eu já preguei aqui sobre angústia, os irmãos sabem disso. Naquela angústia, e às vezes Deus precisa colocar a gente em angústia, sem saída alguma, para que nós o busquemos em oração. Foi assim com Ezequias. Deus colocou Ezequias assim. A situação atual mostra que nossa condição é semelhante. Para onde vamos apelar? Quem quer salvação? Ninguém. O mundo está apertando, irmãos. O mundo está chegando assim, como que de todo lado, tentando sufocar a igreja. Ceda, não pregue a verdade, não fale da verdade. Não traga essas coisas mais e nós vamos abençoar você. É assim que o rei deste mundo, o Senaqueribe diabólico, chega contra nós. O que é que nós vamos fazer, querida igreja?
Mas nota o que aconteceu com Ezequias. Ele não se sentiu acovardado, acuado ante as ameaças do inimigo. Ele resistiu Senaqueribe. Por quê? Ele conhecia bem o seu Deus. Está vendo aqui, irmãos? Olha o versículo 14. Quando ele recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, pegou a carta de Senaqueribe, foi na casa de Deus, diante do Senhor, e orou diante do Senhor. Eis aqui o segredo. Quando é que nós vamos aprender isso? Quando é que nós sairemos da zona de conforto? Colocaremos nosso rosto no chão, no pó, e invocaremos o Senhor pela causa dele. Não é assim? Quando é que nós vamos fazer isso? Quando é que nós vamos querer um avivamento? Quando nós vamos querer que nossos queridos sejam salvos? Quando é que nós vamos querer que Deus atue em nosso meio e restaure a família? Livra os jovens das drogas. Quando é que nós vamos querer isso? Nós estamos vendo as moças se tornando prostitutas, meninas crescendo e tornando-se prostitutas também. Satanás está acabando com a nação e com a cidade, e nós temos a verdade e ficamos quietos. Fazemos isso. Nós não queremos guerra. Isso não vai acontecer conosco. Vai. Se não acordarmos e humilharmos, vai deveras acontecer conosco. Queridos irmãos, Ezequias fez isto. Ele foi, pegou a carta e apresentou a carta do rei Senaqueribe. Terceiro lugar, Ezequias tomou o caminho certo no santuário. Significa a confiança e dependência de Deus. Ele podia fabricar armas como o rei Uzias fez. Ele podia arrumar um meio de fortalecer o exército. Ele podia cercar Jerusalém de mais resistência. Mas quando Deus não está presente, não adianta força humana nenhuma. Se o Senhor não for conosco, nós vamos sentir nossos lares dilacerados. A igreja dilacerada. Por quê? Satanás não tem medo de nossas defesas, irmãos. Não. Satanás tem medo da verdade. E quando nós buscamos ao Senhor pela verdade, aí nós temos o caminho certo a tomar. Ele foi no santuário de Deus. Em quarto lugar, Ezequias elevou a glória e soberania de Deus. Versículo 15. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Ele chegou em adoração. Ele chegou proclamando aquele culto a Deus. Tu és Senhor. Então, quando ele olhou pela fé para o seu Deus, ele viu que Senaqueribe não valia nada. Era um pobre verme querendo exaltar-se diante de Deus. É assim que nós cremos, irmãos. Nós não cremos em ídolos. Nós não cremos nesses deuses que não podem fazer nada pelo povo que segue. Não. Nós temos um Deus vivo. Nós temos a Bíblia. Esse Deus é verdadeiro. Ele está sentado acima dos querubins. Ele está sentado acima dos Senaqueribes. Ele está sentado acima dos demônios e dos poderes das trevas. Nós não precisamos ter medo, coisa nenhuma. Mas nós temos que humilhar. Dizer eu creio, mas não fazer nada em termos de humilhação, não resolve nada. Temos que chegar, queridos. Não tem outro jeito. Ou nós nos unamos em força, ou nós estamos perdidos. É assim. Vamos adiante. Em quinto lugar, ele colocou as palavras do inimigo
perante a suprema majestade celestial. Pode mexer com Deus. Moisés fez isso. Abraão fez isso. Daniel fez isso. Ezequias fez. Ele mexeu com o coração de Deus. Ele falou: olha aqui a carta que Senaqueribe mandou. Ele afrontou a ti, Senhor. Tu és o Deus. Olha a afronta que os inimigos, um inimigo teu fez na tua face. Pode fazer isso, irmãos. Nós estamos vendo os homens pobres, escravos, mortos em seus pecados. São completamente dominados pelos poderes das trevas. Estão assim. Aos poucos Satanás está acabando com aquilo que é bom para o povo. E nós estamos quietos. Nós deixamos as coisas passarem. Nós deixamos as águas correrem. Nós estamos vendo os homens caminhando para o inferno. E nós não nos humilhamos perante isso. Nós estamos vendo todos caindo na gandaia do pecado. Nós não fazemos nada. Nós temos um culto de evangelismo. Eu nunca cessei de pregar o evangelho aqui. Nunca. Porque eu sei o valor do evangelho. Mas para que a cidadela do diabo caia por terra, é preciso orar, se humilhar. Então, quando ele mexeu, falando da glória de Deus e do nome de Deus, Senaqueribe afrontou o Senhor. Ele mostrou onde chegou a arrogância de Senaqueribe. Nós precisamos mostrar onde chegou a arrogância, o orgulho dos falsos mestres hoje. O que é que eles estão fazendo? Nós precisamos fazer isso. Não tenha medo, crente. Deus não prometeu ouvir a oração somente de um homem famoso. É dos crentes simples que ele ouve. Mais adiante, ele suplicou de Deus o livramento, pondo toda a confiança na força do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 16. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre os olhos e vê. Ouve as orações, as palavras, de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora nota o que ele fala em seguida. É verdade que os reis da Assíria assolaram todas as nações de suas terras. E lançaram no fogo os deuses deles. Por quê? Não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitas por mãos humanas. Por isso eles a destruíram. E agora o versículo 19. Agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus, ó Senhor. Olha, irmãos, a motivação. As orações de Ezequias não foi buscando o seu próprio bem-estar. Às vezes nós queremos o livramento dentro de casa, a saúde de nossos queridos, porque nós queremos sentir bem. Ezequias não buscou isso. Ele estava buscando o quê? Para que todos os reinos da terra saibam. Nós queremos que Ribeirão Preto saiba que tu és Deus, que não tem um Deus acima do Senhor. Nós cremos nesse Deus da Bíblia, que Ele opera maravilhas. Então, Senhor, ouve. Quando vocês, irmãos, quando eu assumimos isso, buscando não nossas motivações erradas, mas a glória desse Deus que cremos, pode ter certeza, que é aí que começa. Homens e mulheres chegando aos cultos de oração. Chegando. Se você não pode vir, fala: pastor, eu quero um culto de oração na minha casa. Eu quero chamar alguém para orar aqui. É assim que começa avivamento. Quando nós
irmãos, desistimos do nosso bem-estar e buscamos a Deus, querendo o avivamento. Quem está disposto a isso? A negar qualquer conforto, a negar o meu bem-querer para a glória de Deus em Ribeirão Preto ou no Brasil? Vamos adiante, porque temos agora a gloriosa resposta de Deus. Versos 20 a 34. Eu não vou ler tudo isso, porque o nosso tempo é pouco, queridos irmãos. Mas eu quero mostrar para os irmãos o versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ouvi a oração que tu me fizeste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Está vendo aqui? Persistência em oração resulta em que Deus vai ouvir. Nós, irmãos, queremos as coisas fáceis, né? Nós queremos assim. Só tocar a tecla lá do computador que ele funciona. Só teclar ali os números no micro-ondas que ele funciona. E nós achamos que no modo de Deus é a mesma coisa. Nós não queremos persistência. Nós não queremos humilhar. Oh Deus, abençoa, abençoa, abençoa. Abençoa o quê? Com Ezequias não. Ele foi, mirou Deus seriamente, apontou a carta afrontosa do rei Senaqueribe e disse: Senhor, é assim que está acontecendo, mostra o teu poder agora. Na resposta, Deus fez o quê? Ele mostrou que ele está atento, irmãos. Nota que Deus, Ezequias até falou com Deus. Abra os ouvidos, ouça, como se Deus estivesse surdo, né? Abra os olhos, veja, como se Deus estivesse cego. Então ele está assim como que mexendo com Deus. É assim que a oração faz. Vamos lá. Indicando que Deus age em socorro ao seu povo, para mostrar sua glória perante os inimigos. É assim, queridos. Deus não está parado. Ele não está lá no céu, sentado lá no escritório dele, com milhões e milhões de telefonemas. Não, ele é Deus. Ele está atento às orações do seu povo. Nós temos que levar. Não há linha cruzada perante Deus, não há. Eu perdi essa aqui. Ele não precisa de ajudante para isso, ele não põe anjos para isso. Ele é Deus. Enquanto nós orarmos aqui, tem milhares e milhares de irmãos pelo mundo inteiro orando. Nós só temos que saber disso. Queridos irmãos, ele ouve. É porque nós não cremos. Vem, Senhor. Olha o que está acontecendo. Os homens estão endurecidos. Teu nome está sendo escandalizado. A falsa paz tem entrado nos corações. Homens têm difamado o teu nome, ficado ricos, usando o nome de Deus em vão. A palavra de Deus está sendo desprezada. A glória de Deus está sendo também desprezada. E nós estamos aqui parados. Fiz o meu dever. Vim na escola dominical e acabou. Nós não estamos lutando por guerra, nós não estamos isso, irmãos. Nessa situação. Então, na resposta, o que Deus faz? Primeiro, ele revela que está em plena atividade e que reina no céu e na terra. Está vendo aqui? Olha quando Deus começa a falar com Ezequias. Eu ouvi a oração que tu me fizeste. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Querida igreja, Deus só precisa de homens e mulheres que tapem o buraco, que venham, se postem entre ele e os homens.
Nossa esperança não está no governo, não está no Jair Bolsonaro. Nossa esperança está no Deus de Israel, o Deus da igreja. O mundo lida com o mundo lida com dinheiro, o mundo lida com sua educação, o mundo lida com suas necessidades para dar um emprego melhor para o povo. Socialmente deixe com o mundo, mas espiritualmente não temos resposta, a não ser em Deus, somente. Em segundo lugar, Deus opera neste mundo em resposta, preste atenção, à fé do seu povo eleito. Como está isso aqui no texto? Veja o versículo seguinte, versículo 21. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, desdenha e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. Será que a igreja entendeu isso aqui? Acredito que não. Mas eu vou mostrar. Olha, irmãos, a verdade. Que a virgem, filha de Sião, é a linguagem do Velho Testamento. É o povo eleito de Deus no Velho Testamento. É chamada filha de Sião. Por quê? Qual a razão? Porque é o povo do céu. A igreja sempre foi o povo de Sião. São os santos de Deus que herdarão os céus. Milhões já subiram para lá. Milhões estão aqui na terra. Foi nos dias de Ezequias. Deus ouve quem? O povo dele. Mas aqui não está Ezequias? Espera um pouquinho. Quando Deus abre a boca e fala com Senaqueribe, eu ouvi tua afronta. Mas notem, irmãos, Ezequias, a petição dele representa a petição da igreja. Quando um crente ajoelha, humilde, quebrantado perante Deus, ele está representando toda a igreja. Ele está representando a virgem filha de Israel, por assim dizer. Está vendo aqui? Então, é um privilégio ou não é? Mas notem outro detalhe aqui, querida igreja. Onde está a igreja? Nós não vemos a igreja. Vê. Nós olhamos aqui, olha, porque alguém tem a Bíblia na mão, porque alguém está falando de Jesus, isso não significa a igreja. A igreja nós não a vemos, mas Deus vê. Nos dias de Isaías, ela era desdenhada, era como sabe aquele casebre no meio de uma roça? Ninguém observa. A igreja é desprezada. Deus não está olhando a beleza de um templo. Deus não está olhando as vanglórias e os pulos e alegrias que temos por aí. Ele vê o seu povo escondido. Quando a igreja está completamente encoberta aos olhos do mundo, Deus está vendo o seu povo. Enquanto Rosa pode orar, Deus tem misericórdia de Ribeirão Preto. A Rosa nem esperava isto, mas é a igreja por detrás que está olhando as afrontas dos falsos mestres, que está olhando as afrontas do mundo político, está olhando as afrontas do diabo e dizendo, coitados. Olha o que Deus está fazendo, irmãos. Está falando, enquanto Ezequias estava orando, suplicando, o povo de Deus estava olhando para Senaqueribe e dizendo, que dó deste pobre homem. Ele é um pobre verme. Ele é uma pequena fagulha que apaga rapidamente. É nada perante Deus. A igreja de Deus é assim. Os verdadeiros crentes conhecem seu Deus. Conhecem. Não duvidam. Não brincam. Sabem quem é Deus.
Se eu orar, eu estou representando a igreja na face da terra. Se Antonino orar, ele está representando a igreja na face da terra. Nós não estamos sozinhos, queridos irmãos. A igreja é una, é um corpo só. Você quer o bem do seu povo? Você quer a glória de Deus? Você quer o bem do Evangelho, a causa do Evangelho no Brasil e em Ribeirão Preto e até no mundo? Então faz o que Ezequias fez. Pegue tudo o que está acontecendo de afronta ao nome do Senhor e apresenta em oração. Nós estamos fazendo isso quando viemos para orar. Vamos mais adiante. Veja. Deus opera neste mundo em resposta à fé do seu povo. Em terceiro lugar, Deus mostra sua força ante a afronta do inimigo. Olha o que ele diz. Versículo 22. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Os irmãos sabem que blasfêmia é um pecado imperdoável, né? Quando os homens blasfemam de Deus, não tem mais jeito. Não tem coisa pior do que uma blasfêmia ao nome do Senhor. Eu tenho visto isso. Homens, elementos dizendo que são missionários, pregadores, blasfemando do nome de Deus. Elementos correndo para pregar quando Deus não mandou pregar. É blasfêmia. Deus está falando com ele aqui. A quem tu afrontaste? De quem blasfemaste? Você pode falar mal de mim, do pastor Davi Sena, de qualquer outro pastor, mas quando você abre a boca para falar o que não deveria falar de Deus, aí a coisa é terrível. Então Deus começa a atacar Senaqueribe. Veja mais, irmãos. Em quarto lugar, ele mostra que ele age usando os inimigos para a execução dos seus juízos neste mundo. Versículos 23 a 26. Vamos lá. Por meio dos teus mensageiros, tu afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano, cortei os altos cedros, seus melhores ciprestes, cheguei aos seus abrigos mais distantes, ao denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, com as plantas dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Olha a arrogância de Senaqueribe. Em poucas palavras, Deus descreve o que aquele homem pensava, o que passava, o que saía da boca dele cada dia. Eu. É assim quando Deus deixa os homens viverem nos seus pecados. Olha a miséria que está acontecendo hoje. Olha o que ocorre, irmãos, no mundo religioso. Olha homens dizendo que são pastores se suicidando. Olha o que acontece, o nome de Deus está sendo blasfemado. Cada um que quer abre um salão ali e começa a falar o que não deveriam falar. O nome de Deus está sendo blasfemado. E Deus leva isso em conta? Leva. Tem alguém para orar por isto? Tem alguém? Então, ele mostra que está em sua mão o comportamento arrogante do inimigo. Versículo 26 e 27. Versículo 25. Por acaso não ouviste que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas e que já desde os dias remotos tinham planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que tu reduzisses a montões de ruína as cidades fortificadas. Então Deus está mostrando para Senaqueribe que tudo o que ele fez, Deus já tinha planejado, que ele era apenas um instrumento de Deus nas mãos do Senhor para fazer o que ele havia feito. Vamos adiante, queridos irmãos. E ele mostra que está em sua mão o comportamento arrogante do inimigo. Versículo 27 e 28. Mas eu sei onde tu estás, conheço o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim.
Olha, irmãos, como Deus sabe do que está acontecendo. Lá naquele escritório do inimigo, lá no quarto dele. Deus sabe de tudo. Eu conheço o teu assentar, o teu levantar, tua revolta contra mim. Deus sabe dos planos do inimigo. Mostra o motivo da sua intervenção. Por que Deus vai intervir? Olha o versículo que segue, irmãos. Versículo 26, 28, irmãos. Versículo 28. Por causa do meu furor, do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio na tua boca, e farei que tu voltes pelo caminho por onde vieste. E isto será o sinal para ti, rei Ezequias, neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano que daí proceder. Eu vou pular para o versículo 30. Aqueles da casa de Judá, que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e dar fruto, porque de Jerusalém sairá o remanescente do monte Sião, o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Mas como? Deixa eu mostrar para os irmãos. E Deus está falando em nome de quem? Dele. Davi aqui é apenas o nome que Israel entendia de Jesus. Davi significa o amado. O rei Davi era um personagem que era o tipo de Cristo. Deus está falando: eu vou fazer isso por amor do meu nome e por amor do meu amado. Deus sempre fala isso aí no livro de Isaías. Ó querida igreja, que os irmãos acordem para isto. Não é brincadeira. Eu sei que somos frágeis, somos levados, irmãos, pela influência perniciosa deste mundo. Eu sei que a mentalidade deste mundo está acabando conosco. Mas, irmãos, esse aqui é um momento importantíssimo. Mostra o motivo da sua intervenção, por amor de mim e do meu servo, o amado. E finalmente, vemos a resposta em forma de vingança. O que aconteceu com Senaqueribe? Pronto. Naquela noite, 180.000 soldados foram mortos pela ação de Deus. E Senaqueribe voltou para a casa dele envergonhado, e lá 2 filhos esperando para matá-lo. Brinque com Deus. Está vendo? Eu termino aqui. Deus ouve as orações do seu povo. Quando o povo se humilha e clama a Ele. Quando o seu povo junto tem as mesmas motivações, unidos num só pensamento, a glória de Deus. E quando a confiança nele é revelada na perseverança. Perseverança. Eu espero no Senhor que esta breve mensagem tenha chegado aos corações para ocasionar um verdadeiro despertamento no grupo que diz pertencer ao Senhor.